Olá, bom dia pessoal, tudo bom? Meu nome é Israel Souza e quem conhece o canal, hoje a gente está aqui para fazer esse vídeo que já vai fazer 6 meses que eu venho me preparando para falar sobre o assunto, né? Sobre essa questão da glândula pineal, né? É verdade? É mentira? Até onde é inverdade? Eu quero dar aqui o meu ponto de vista. Como cada um dá o seu ponto de vista, então eu estou aqui para dar o meu ponto de vista sobre esse assunto, né, que intriga muita gente. Vou contar um pouquinho da minha história, coisa rápida, para poder entrar dentro do assunto. Há basicamente 1 ano e meio atrás, passei por muitos problemas neurodegenerativos, problemas de saúde neurodegenerativos, né, onde me trouxe uma série de transtornos como depressão severa, esquizofrenia, bipolaridade, transtorno do pensamento obsessivo, né, toque e uma série de problemas neurodegenerativos, né? E diante daquela situação, eu já não estava mais aguentando mais aquilo, né? Quando eu estava nesse período, eu já tinha utilizado muitos fitoterápicos, né? Muitas plantas, testei muitas coisas, né? Não tinha ideia dessa questão de glândula pineal, não tinha noção nenhuma, né? Mas aí pesquisando, em meio à situação que eu estava passando, eu comecei a compreender um pouco sobre o assunto, né? Para quem não sabe, a glândula pineal é onde promove os dois maiores hormônios que o corpo tem, né? Que é a melatonina, que é o hormônio do sono, e a serotonina, que é o hormônio da felicidade, como muitos chamam, né? Que é o hormônio do prazer, que as pessoas têm o prazer de ela fazer as coisas, né? O prazer relacionado a tudo no dia a dia, né? É o que promove isso no cérebro. E eu ali pesquisando, né? Para saber como sair daquela situação. Pesquisei sobre essa situação da glândula pineal, né? Por um acaso. E eu comecei a buscar informações sobre o assunto. Comecei a me aprofundar e me aprofundei bastante sobre o assunto. E eu ouvia muitas coisas distorcidas na internet, né, no próprio YouTube, em próprios sites, né? Tomei muitos vou falar um pouco de antidepressivos, foi o que eu tomei bastante, né? Que prometiam, né? Que por sinal prometiam o aumento da serotonina no cérebro, né? Mas eu fui ver que isso daí era uma mentira, né? Para mim foi uma mentira, porque para mim nunca resolveu nada, muito pelo contrário, né? Acabou me prejudicando foi muito mais em meio à situação, né? Além de não ajudar, acabou foi atrapalhando, né? Porque eu cheguei a usar o famoso Rivotril, fluoxetina, sertralina, hipnóticos e uma série da classe de antidepressivos e tranquilizantes, ansiolíticos, né? E eu sabia, eu comecei a ter a noção que os princípios ativos deles não era para estimular a glândula pineal, né, a produzir esse hormônio chamado serotonina, né?
Eu sabia. Eu comecei a descobrir que realmente isso, numa teoria, era verdade, mas na prática isso não funcionava, né? E ali eu continuei a pesquisar muito, né? Descobri algumas coisas sobre aminoácidos, né? Que possivelmente fariam produzir essa essa serotonina, né, no cérebro, porque nesse período eu passei por muito problema de insônia também, né, não dormia nada, 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 muito era raro, dormia muito pouco, né, e sabia que eu alcançando essa glândula, eu sabia que a minha saúde ela ia começar a mudar a partir daquilo dali, né? Descobri a respeito do triptofano, um aminoácido muito conhecido, que se ele alcança a parte cerebral, ele quebra, quando ele se quebra a barreira sanguínea para o cérebro, ele consegue alcançar a pineal, né? Mas ele não faz isso sozinho. Eu descobri também. Foi outro empecilho. O que fazer para o triptofano quebrar essa barreira para alcançar essa glândula pineal, né? Aí eu pesquisando muito descobri a respeito do GABA, né? Que é similarmente um outro aminoácido que os dois associados eles fariam isso, né? E também foi mais uma tentativa frustrada que eu não vi resultados, né? E aí eu continuei perseverando, lutando ali, pesquisando insistentemente e eu encontrei um alimento que nele ele tem descobri uma enzima nele chamada progesterona, né, que inclusive hoje é patenteada lá nos Estados Unidos, né, está na natureza, porém é patenteado nos Estados Unidos. O porquê eu não sei, não tem explicação, porque tudo que é da natureza não se pode patentear. E agora entra para 17 anos que esse ano agora que a patente provavelmente quebra esse ano, né? E eu descobri esse alimento pesquisando na internet e descobri a respeito dessa progesterona, né? Que na corrente sanguínea, no corpo, quando ela se metabolizasse no corpo, ela metabolizando no corpo, né, melhor dizendo, ela se transforma em xeronina e por último, ela se converte em serotonina, né? E o que é isso? O que significa isso, né? Basicamente, é, era uma enzima assim que eu olhando assim, inicialmente quando eu pesquisei sobre o assunto, não dei muito valor. Aí eu resolvi procurar os estudos científicos a respeito do assunto, né? Porque eu tinha visto pessoas sendo livres de síndrome do pânico, né? Depressão, através dessa progesterona, né? Esse elemento ele age diretamente, é o único alimento que tem na natureza, o único. Eu vou dizer para você que é o único alimento que tem na natureza que ele vai direto, ele quebra essa barreira entre o sangue sanguínea até a glândula pineal e ele alcança ela, né? Fazendo promover não só a melatonina, como também a serotonina e como também a ocitocina, que muitos chamam de hormônio do amor, outros chamam-se de hormônio da socialização, né?
O que essa progesterona faz? Ela alcançando essa glândula pineal, o que acontece? Essa glândula pineal, ela quem faz o controle emocional do corpo. Todo controle emocional é controlado por ela, por essa glândula, né? E eu sabia que se eu alcançasse ela, através dessa progesterona, dessa enzima encontrada em um alimento, que eu vou falar no segundo vídeo, né? Só vou fazer 2 vídeos nessa série aqui e já encerro o assunto. Não vou estender muito o assunto, né? Inclusive esse vídeo aqui vai ser um pouco longo, né? Gostaria que você assistisse até o final porque é de extrema importância. Eu garanto para você que é de extrema importância. Vai te ajudar muito. Presta atenção, porque há uma confusão muito grande na internet com vídeos a respeito de glândula pineal, né? Há um envolvimento muito grande que associam-se à religião e não tem absolutamente nada a ver com religião, absolutamente nada, seja lá com o kardecismo, seja lá com o espiritismo, seja lá com a física quântica, seja lá com o que for, não, ele não tem nada de ligação com isso, absolutamente nada, nada, né? É algo físico, algo físico que nós temos, né? Cada um de nós temos. Os estímulos que ela recebe são de 2 formas, né? Essa glândula pineal, eu vou resumir um pouquinho aqui. Ela é como se fosse um músculo, uma espécie de um músculo. Estou te dando um exemplo da forma que eu compreendo, que eu estudei, que eu compreendi dessa forma. Eu vou falar dessa forma para ficar mais fácil, para que você entenda. Ela é como se fosse um músculo, do qual você não exercitando a mesma, o que acontece? Ela atrofia, ela meio que se atrofia. E quando ela se atrofia, o que acontece? A primeira coisa que estoura no corpo do ser humano é a ansiedade. Ah, mas a ansiedade não tem mal nenhum, não faz mal nenhum. Olha, eu digo para você que a ansiedade é o próprio mal na vida de qualquer ser humano, porque a ansiedade é a porta de entrada para, eu digo que para quase todos os problemas de saúde, né? A ansiedade ela traz medos, esquizofrenia, depressão, bipolaridade, qualquer tipo de problema neurológico é relacionado à ansiedade. Eu digo para você, eu afirmo, eu escrevo embaixo, eu não concordo. Olha, é uma opinião minha, uma posição minha. Se você quiser acreditar, amém. Se você não quiser acreditar, é paciência. Eu estou te falando de uma experiência que eu passei, eu saí dela, graças a Deus. Eu estou aqui para te contar todo esse mecanismo, né? Que é onde, através do canal, eu tenho conseguido ajudar muita gente, né? E esse vídeo de hoje é falando sobre um detalhe muito fundamental que até hoje eu não falei no canal, né? E hoje eu estou aqui para citar sobre esse assunto no canal. O vídeo vai ser um pouco longo, mas eu tenho certeza que de tudo que eu vou te falar aqui, com certeza muita coisa vai ter grande valia. O que não aproveitar para você, descarta, tira fora. É ou não é? Cada um tem uma opinião. E eu tenho uma opinião muito bem definida com respeito a isso que eu estou falando para você. Né? Agora voltando aqui, com respeito a pineal. Quando eu estava falando sobre como se ela fosse um músculo. Se você não exercita, o que acontece? Ele atrofia, né? Ele para de trabalhar, né? Muitas pessoas, elas têm problemas de produção de serotonina e de melatonina, né? E isso acarreta em quê? Não só má qualidade de vida, mas como acarreta-se a muitos problemas de saúde. Muitos problemas de saúde, eu digo para você, né? É uma opinião onde
Primeiro eu pensei, depois de tudo que aconteceu comigo, consumindo esse alimento, eu desenvolvi um método de utilizá-lo, né? E depois que eu descobri, eu passei a utilizar ele. E quando eu passei a utilizar, por volta de 5 dias, entre 4 e 5 dias, já aconteceu essa ativação da pineal, que é o que muitos tratam como ativação da pineal. Eu não digo como ativação, eu digo como ela voltou a trabalhar, né? Basicamente a mesma coisa. Ela volta a produzir novamente tanto a serotonina como a melatonina. E os efeitos foram tão fantásticos que eu falei, puxa, eu não estava acreditando que eu estava vendo aquilo ali. Para mim era uma brincadeira, eu achei que era coisa da minha cabeça, né? E eu falei, poxa, será que é verdade isso? Será que é isso? Será que eu estou tomando isso e realmente isso está acontecendo com o meu corpo? Né? Porque começou a acontecer as melhores reações que você possa imaginar, né? Eu vou relacionar aqui agora, eu já vou até relacionar para você o que a pineal, quando ela está ativada, como diz aí alguns aí na internet, o que ela promove no corpo humano. A primeira coisa que ela promove, além da serotonina e a melatonina, agora o trabalho físico que ela faz. Ela faz o corpo se curar por si próprio das doenças. Porque se você não sabe, as doenças elas começam aqui. Aqui começa a doença. A doença começa aqui. Ela não começa no corpo e vai para a cabeça, não. Ela começa mentalmente para depois ela passar para o corpo, né? Você percebe que isso é fato. Vou dar um exemplo para você. Pessoas que são negativas, elas tendem a ter problemas, né? Devido a pensar negativamente as coisas. Isso também acarreta também em, em, em trazer doenças. Ah, Israel, isso daí que você está falando não tem nada a ver. Olha, eu digo para você que tem tudo a ver. Tem tudo a ver, né? E quando essa pineal ela está ativada, ela está produzindo a serotonina, você vive com pensamentos negativos. Acredite você ou não. Ah, Israel, eu não acredito. Eu estou aqui detalhando para você. Tudo que eu estou falando para você é o que aconteceu comigo e vem acontecendo até hoje. 1 ano e 2 meses que eu estou direto nessa caminhada. Então eu estou passando aqui para você compreender esse mecanismo, né? Alguns aqui do canal, todos praticamente do canal, já sabem de que alimento que eu estou falando. Eu vou revelar no segundo vídeo. Quem já é do canal sabe do que eu estou falando, né? O assunto do canal é único. Então, quando essa glândula ela está promovendo esse hormônio chamado serotonina, a mente ela começa meio que, olha, eu digo assim, ela é meio que obrigada a pensar positivo, a fazer a pessoa pensar positivo. A pessoa fica aqui obrigada a pensar positivo, né? Assim como a pessoa que tem deficiência de serotonina, a glândula dela não produz serotonina, o primeiro efeito é a ansiedade e por aí desce. Como eu falei, depressão, bipolaridade e uma série de problemas neurológicos, neurodegenerativos, né? É daí que surge a depressão. Inicialmente ela parte daí, né? Desse princípio que eu estou te falando aqui.
E quando eu comecei a consumir esse alimento de uma forma toda elaborada que eu desenvolvi através do próprio estudo científico, porque eu sabia que muitas pessoas aqui no Brasil já tomavam, muitas e muitas e muitas, mas eu não via assim um resultado que nem eu estava alcançando, né? Porque depois que eu desenvolvi, eu comecei a ver os vídeos de outras pessoas que também faziam, mas faziam incorretamente. E eu via que o resultado não era o mesmo, né? Eu via que o resultado não era o mesmo. E aí o que acontece? Eu comecei a ver aquela transformação tanto mental como física. Eu falei, poxa, não é possível. Eu falei, não, não, não. Eu falei, não, não, acho que não é. Eu acho que eu estou vendo coisa da minha cabeça, né? Acho que eu devo estar vendo coisa da minha cabeça. E eu resolvi dar uma pausa nesse alimento. Eu falei, eu vou dar uma pausa. Eu vou dar uma pausa aí de uma semana, 2 semanas, para ver se realmente é ele que está fazendo todo esse efeito. Eu vou te mostrar a relação aqui do que acontece. Do que acontece quando essa glândula ela está em movimento, ela está ativa, né? O que acontece? E ali eu parei 2 semanas. E depois de 3, 4, 5 dias, acho que não deu nem uma semana, eu comecei a sentir falta, né? Comecei a ver que eu estava voltando de novo, né? A, a glândula pineal, a minha glândula, ela já não estava mais produzindo como produzia. Falei, puxa, né? Falei, poxa, que estranho. O efeito está indo embora, né? Os efeitos estão indo embora. Falei, poxa, será mesmo? Fiquei pensando, poxa, será mesmo? E aí eu resolvi de novo. Falei, não, agora eu vou voltar. Agora eu vou voltar e eu vou tomar direto agora, sem pausas, né? Sem pausa. E comecei a tomar. Aí foi passando um dia, semanas, meses. Já nas primeiras semanas, o que aconteceu? Eu vou te falar aqui efeitos que eu vi que aconteceu através dessa glândula, né, que aconteceu no meu corpo, e até hoje acontece a mesma coisa, e cada dia que passa os efeitos ficam mais intensos. Eu achei que com o período eu ia acabar pegando meio que um efeito rebote, mas não, muito pelo contrário, os efeitos foram aumentando, né? Eu vou relacionar aqui o que acontece quando essa glândula ela está em atividade, né? A primeira coisa, ansiedade. A ansiedade é literalmente eliminada. Você que sofre de ansiedade, a ansiedade ela é eliminada. Ah, é da noite para o dia? Não, não é da noite para o dia. Eu não estou falando aqui em mágica. Não, não estou falando em mágica, não. Né? A todos que eu ajudo aqui no canal, eu ensino um passo a passo para eles. Assim como você viu para mim, assim como eu fiz para mim, então eu ensino o pessoal aqui do canal, as pessoas que me procuram aqui através do WhatsApp, né? Através aqui das perguntas e respostas aqui nos comentários dos meus vídeos, né? Primeira coisa que foi embora, ansiedade. Para quem não sabe, a ansiedade é um excesso de futuro, né? Um medo provocado na mente por uma destruição que não aconteceu, e a chance de não acontecer é de praticamente 99%. É ou não é? A pessoa, quando está em crise de ansiedade, o que ela imagina? Ela só imagina que vai acontecer uma catástrofe a qualquer momento. Daqui um minuto vai acontecer uma catástrofe. O carro vai atropelar ela, alguém vai vir e vai matar ela do nada, né? É aí justamente onde entra a esquizofrenia. É aí onde entra a esquizofrenia em muitos, que muitos têm e talvez não sabem, né? Quer dizer, começa a imaginar coisas aonde não existe, né? Isso daí chama-se esquizofrenia, para quem não entende, ou para quem não conhece. Primeiro, ansiedade, o que eu acabei de falar, que ele retira. Com algumas semanas, o passar dos dias e semanas, ele vai eliminando a ansiedade, até chegar ao ponto de zerar, literalmente zerar, zerar. Segundo passo,
que acontece? Claridade mental. Tudo se torna mais claro. Eu vou te falar de uma experiência própria. Experiência própria. O que eu passei, o que acontece até hoje. Claridade mental. Que claridade mental que seria essa? Eu não consigo te explicar assim, tão profundamente. É como se através desses olhos físicos que a gente tem, ficasse tudo mais claro. Tudo mais claro, sabe? As coisas ficam mais esclarecidas, né? Alguns na internet, é uma opinião deles, respeito, cada um tem a sua opinião, né? Eles tratam não só desse, eles associam uma série de coisas como abertura do terceiro olho. Desconheço. Desculpa. Você aí que é da religião da física quântica, do espiritismo, seja lá de onde você é uma opinião minha. Eu não sei a sua opinião, mas essa é a minha opinião. É uma opinião minha, do qual acontece com muita gente, né? Porque muitos aqui tá em início do tratamento com esse nutracêutico que eu ensino para elas, né? E muitos associam isso a um tal de terceiro olho. Desculpa, desconheço, né? Ouço falar, já ouvi falar muito sobre o assunto, mas não tem nada a ver, absolutamente nada a ver, nada a ver, né? Porque muitos acham que a glândula pineal ela está ligada ao lado espiritual do ser humano. Eu vou ter que discordar um pouco. É uma opinião minha, mais uma vez eu falo, é uma opinião minha, né? Muitos em algumas religiões, né, da qual eu acabei de citar, que eu já ouvi falando, que diz que essa glândula é uma porta de abertura entre o contato entre o ser humano e o Criador, né? É o que eles associam, né? Eu não acredito nisso. Desculpa, todo respeito a sua opinião, né? A forma, Deus, o Criador, ele jamais, em toda a sua inteligência, em toda a sua grandiosidade, ele jamais ele ia deixar essa porta tão fácil assim para o ser humano, né? Aonde através de um nada de sacrifício humano ficaria fácil para se chegar até o Criador, né? Eu tenho um ponto de vista sobre esse assunto, né? E eu não acredito nisso. É a grande realidade, eu não acredito, né? A forma de se chegar até o Criador, ela nunca vai mudar, jamais. Isso jamais vai mudar. Ninguém pode mudar isso, né? Ninguém pode mudar isso, né? Infelizmente, ninguém pode mudar isso. Ou felizmente, eu sei lá, depende do ponto de vista de cada um, né? O elo de contato entre o ser humano e Deus sempre foi pelo meio de um esforço, de um sacrifício, né? Então eu não acredito nessa hipótese de esse elo, né, ser criado, ser feito dessa forma. Desculpa, né? Tenho muita base no que eu estou falando, tenho muita convicção, né? Tenho experiências reais de que não realmente não é assim que funciona, né? Tenho experiências de sacrifício que realmente funcionou para mim, né? Quero dizer que o canal aqui eu não fico falando de religião, não fico falando de igreja, não fico falando de religião nenhuma, né? Esse é apenas um ponto de vista que
Eu estou dando sobre o assunto, ok? É apenas um ponto de vista, né? Muitos dizem que conseguem chegar até o Criador a respeito dessa glândula, mas espera lá. A pessoa diz que ela ativou a glândula pineal dela e ela é cheia de ansiedade, cheia de depressão, esquizofrenia, porque muitos estão se perdendo aí. Muitos, eu vejo aí muitos se perdendo. Eu vejo nos comentários de vídeos de outras pessoas que fazem menção a respeito de glândula pineal e eu vejo cada história cabulosa que eu chego a assustar. Chega até a assustar, né? Assustar mais uma bala não, porque eu conheci o mecanismo e eu sei como que funciona. Então, eu não tenho dúvidas, tenho um bom equilíbrio da situação, né? E eu que passei por uma situação de esquizofrenia, né? Quase fui à loucura, e hoje eu tô aqui meu amigo. Sem ansiedade, sem desequilíbrio, né? E eu tô aqui para falar para você que essa glândula pineal, ela ela faz o corpo se curar por si próprio, né? A glândula pineal, ela controla todo o sistema, presta atenção, todo o sistema endócrino, exócrino e mistos, glândulas mistas. Ela controla todas as glândulas do corpo humano. É através dela que as outras glândulas são comandadas, vamos dizer assim. E nesse processo é onde o corpo passa a se curar por si próprio. Claro que envolve também uma boa alimentação, é ou não é? Uma boa vida prática de esportes, né? Só que através da glândula pineal, muitas coisas que você acreditaria que não, como que eu posso dizer assim? Muitas coisas que você acreditaria que não era possível, essa glândula pineal, ela faz no corpo. Agora eu vou falar de mais um. Aumento de estado de alerta. Você fica com uma percepção muito forte das coisas. Outra questão que eles envolvem dizendo sobre a abertura do terceiro olho, que tem a ver com isso também. Mais uma coisa, né? Eu estou falando com nada em base de religião nenhuma, eu estou falando de algo físico, né? De algo ao alcance, né? Que aconteceu e acontece, né? Nada de religião, absolutamente nada a ver com religião, né? Através desse nutracêutico, aumenta o estado de alerta da pessoa. A pessoa fica com... Como é que eu posso dizer? Como que é esse estado de alerta? Como que eu vou te explicar? A consciência, pronto, vou dar esse exemplo mais fácil. A consciência, ela fica mais aguçada, vamos dizer assim. Você fica mais perceptível às coisas com respeito a, é, com respeito a, como que eu posso dizer, a decisões, né? A decisões, a escolhas que você faz mentalmente, né? O seu estado ele fica mais alerta com respeito a isso, né? Você fica mais consciente, vamos se dizer assim, né? Próximo, mais um agora. Melhora da cognição. Melhora da cognição e a melhora da dicção. São duas coisas que aumentam demais. Você fica muito mais expressivo, você consegue se interagir muito mais, isso é fato, né? Você tem uma interação muito mais fácil com as coisas. Por exemplo, falar em público,
Tem pessoas que não conseguem falar em público. Eu não conseguia. Hoje, pode botar eu no meio de 1 bilhão de pessoas. Falo como se eu estivesse falando aqui com você, aqui de frente à câmera. Entendeu? Falo tranquilamente. Onde outrora, há 1 ano e 2 meses atrás, impossível. Impossível, impossível. Não conseguia fazer isso. Hoje, eu faço natural. Botei a câmera aqui agora para gravar, há exatos 38 minutos atrás. Normal, liguei a câmera, fui fazer o filme, sem ansiedade nenhuma. Nenhuma. Garanto para você o que eu tô te falando. Não tô mentindo para você. Quem conhece a gente no canal sabe que a gente não fica jogando conversa fiada fora, né? Quem conhece o canal sabe, né? Sabe. Outra coisa, próximo. Aumento da inteligência. Aqui no Brasil, apareceu aí uma pílula chamada pílula da inteligência, né? Feita a partir de hidróxido de triptofano. O hidróxido de triptofano sozinho, ele não pode fazer absolutamente nada. Se não tiver um algo para que leve ele da barreira do sangue até a pineal, porque parte de lá também, não acontece isso. Não acontece. Né? Não acontece. Tanto que para mim é uma furada. Furada, eu digo que é furada mesmo. Né? É marketing, é mais marketing do que qualquer outra coisa. Né? A partir desse vídeo aqui você vai ver muitos comentários aí de pessoas aí no canal, né? Que vão estar relatando aí. Você pode ter certeza que vão estar relatando a respeito desses efeitos aqui, ó. Não todos, porque muitos estão em início de tratamento aí. Mas muitos deles vai ter praticamente quase tudo para contar disso daqui, ó. Quase tudo para contar, né? Próximo. Pessoas que não sonhavam, voltou a sonhar. Isso aconteceu comigo em primeiro lugar. Eu percebi, mas ignorei. Na fase da depressão aguda, severa, sonhar nem sonhando. Sonhar nem sonhando, né? E mesmo depois que eu saí da fase ainda, inicialmente, não conseguia ter mais sonho de nada, né? Objetivos, planos, né? E quando eu comecei a fazer o uso do nutracêutico, eu comecei a ver, eu comecei a ter sonhos, né? Não sonhos de sonhar com as pessoas, não é disso que eu estou falando. Sonhos de objetivos na vida, né? Falei, poxa, que estranho, né? Um alimento fazer isso, eu pensei comigo. Estranho. Ignorei, não falei, não comentei com ninguém, guardei para mim mesmo. E depois, ajudando as pessoas no canal, as pessoas começaram a comentar comigo. Pô, Israel, cara, ó, eu tô tomando aqui o nutracêutico que tu me ensinou, e não faz 1 semana que eu tô tomando, e rapaz, é normal as pessoas começarem a voltar a ter objetivos, a sonhar de novo? Eu parei assim, a primeira coisa que eu lembrei foi de mim, do que aconteceu comigo. Aí eu falei, cara, eu vou te contar uma experiência. Contei o que aconteceu comigo, falei para ela, falei, cara, mediante ao que você está falando, é normal. Falei, vamos ver se aparece mais alguém para falar a mesma coisa. E apareceu mais pessoas falando a mesma coisa. Falei, ó, mais uma que eu não sabia, né, a respeito da glândula pineal, né? Sonhos mais lúcidos, né? Sonhos lúcidos. Como que eu posso descrever isso? É a mesma coisa, é a mesma coisa. É o mesmo sonho de objetivo e tal, mas lúcido, como que eu posso dizer? Real. Real. Você saber que é real. Aquilo que você está sonhando, você saber que você pode alcançar ele, né? Lúcido nesse sentido, né? Não aqueles sonhos besta, bobo. Você sabe que não tem pé e nem cabeça, né?
mas a lucidez com respeito a esse tipo de sonho, de objetivo, né, de construção de vida, né, e eu observei isso e várias pessoas falou comigo no canal, falei, caramba, né, quer dizer, mais uma surpresa que eu tive com esse nutracêutico, né. Próximo, mais um, próximo. Autoequilíbrio emocional. Esse foi top. Eu digo para você que foi top, né? Vivi muito tempo desequilibrado mentalmente, né? Cheguei a loucura. Muitos amigos me viam, percebiam, claro, né? Tem até amigos que vai ver o vídeo aqui e eu lembrando aqui, alguns aqui vai até pensar, caramba, ele percebeu, né? Cheguei num ponto de loucura, mas loucura total, né? Só faltava um passo, internação em sanatório. Já estava pronto já, porque já estava passado. Zoado mentalmente, zoado, mas zoado mesmo, doido, como diz aí fora, doido de pedra, né? Doido de pedra mesmo, né? E depois que eu alcancei esse estágio da pineal, de ele voltar a funcionar como deveria, porque tudo isso daqui que eu estou relatando, eu já senti isso na vida. Quando, Israel? Quando eu tinha aproximadamente aí 7, 8, até uns 10 anos, 10, 11 anos de idade, tudo isso que eu estou te relacionando aqui, eu tinha. Como a maioria das pessoas tem isso, quando eram crianças. Bem crianças. Por quê? Porque não tinha preocupação, não tinha ansiedade. Qual a preocupação que ele tinha? A criança ela só vive feliz, né? Na maioria das vezes, claro, né? Não aquela criança sofrida, né? Mas uma criança que nasce ali num lar, né, até estabilizado, né? Ela só pensa em alegria, tudo para ela é alegria, né? Então foi nessa fase que a maioria dessas coisas aqui, ó, não vou dizer todas porque tem algumas coisas aqui que está relacionado à consciência, né? Mas a maioria das coisas aqui, ó, tudo de criança eu sentia, né? Tinha esses efeitos aqui, principalmente o do hormônio da serotonina, né? E da melatonina. Esses dois aí, a minha infância foi isso. Serotonina 24 horas, né? E depois que você conhece a ansiedade na vida, tudo isso é destruído da raiz, né? Vai tudo embora, tudo que você tinha vai tudo embora, tudo, né? Seguro nas decisões, você tem muita segurança nas decisões que você toma, por causa desse nutracêutico, que ele também tem um aminoácido, né? Associado com essa progesterona, né? Com essa associação, um aminoácido chamado tirosina. Não sei se você já ouviu falar. E realmente você fica com essa segurança muito forte, né? Você sente essa segurança assim na decisão, né? Você tem decisões mais firmes, sem ter dúvidas, né? Tem muita gente que deve estar pensando agora, nossa, o que esse cara está falando aí deve ser coisa de outro mundo, parece uma mentira, né? O que ele está falando. Olha, você acreditando ou não, eu estou te falando aqui, tudo é uma experiência que eu passei e venho passando. E venho passando isso para outras pessoas, né? Venho passando isso para outras pessoas, né? Autoestima, nossa, a tua autoestima ela fica muito alta. Ela fica muito, mas muito alta. O porquê que ela fica alta? Por causa do quê? Por causa do último item que eu vou falar aqui agora. Do orgasmo mental de serotonina. Que eu tenho todo santo dia. Tem dias que é tão intenso, né? Vou até relatar agora que o último final
O último final de semana que eu tive, estava passeando com a minha família e essa glândula pineal, ela estava promovendo tanto essa serotonina que eu tive que dar uma pausa no parque de tão feliz assim que eu, sabe, como que eu posso dizer, num estado de euforia alto, misturado com felicidade, e eu tive que dar uma pausa. Eu dei até uma pausa, eu falei para minha esposa, né? Eu falei, pô, calma, tava me fazendo até, eu não vou falar fazendo mal, mas estava até incomodando um pouco, né? E eu falei para ela assim, falei, meu, calma, espera um pouquinho. Deixa eu dar uma pausa aqui que ela até perguntou, poxa, mas o que foi? Eu falei, é aquela aquele hormônio que o meu cérebro está exatamente nesse minuto produzindo, né? E ali eu parei ali alguns pouco tempo, coisa de um minuto e meio, e dali continuei pelo parque. E aquilo continuando muito, mas muito intenso, né? Tudo que eu estou relatando aqui, esse foi o último passo. Tudo que eu estou relatando aqui, você acreditando, você não acreditando, é uma realidade que eu estou contando para você, né? Quem é do canal, eu gostaria, por favor, faz um comentário, por favor, abaixo aqui do vídeo, para que as pessoas conheçam, né, a respeito desse nutracêutico que eu vou falar no próximo vídeo, né, aonde ele ativa a pineal. Vamos dizer o ativa, né? Aqui é assim que está falando na internet, então vamos falar então. Ativa essa pineal, né? Agora tá o segredo do negócio. É prova, é ou não é? Se a gente fala, a gente tem que provar, é ou não é? Você que está conhecendo o canal agora, eu gostaria, ó, até esse vídeo aqui, estamos no vídeo 37, se eu não me engano, 37, com esse vídeo aqui. Tem mais ou menos uns 30 vídeos no canal relacionado a esse nutracêutico, né, chamado Noni. E eu gostaria que você assistisse grande parte desses vídeos, que é justamente o que a pineal fez no corpo dessas pessoas. Porque eu falei até agora, não falei? Então agora eu vou provar para você. Porque falar não resolve nada, é ou não é? Falar até o papagaio fala e o vento leva. Então eu tenho que provar para você. Eu gostaria que você entrasse no canal, assistisse vários vídeos relacionados ao Noni, observa nos detalhes. Muitos, ó, digo para você que 100% das pessoas dos vídeos, quase 100%, não tem o conhecimento daquilo que hoje eu passei aqui para você. Então, a partir de hoje, eles vão saber ter só o conhecimento, porque na prática, eles estão vivendo isso. O mesmo que eu falei aqui para você, a maioria está vivendo isso, né? Principalmente quem está aí no processo do segundo mês em diante. Está sentindo todos esses efeitos que eu estou sentindo. Todos. E mais ainda, né? Que tem coisas que não tem, eu não consigo explicar, não consigo relatar, né? Mas é basicamente tudo isso daí que eu te falei. Isso é glândula pineal. Esse é o funcionamento dela, né? Mais uma vez eu falo, com todo respeito à questão de religiões, né? Digo, afirmo e assino embaixo que não tem ligação alguma, não tem ligação nenhuma, né? Eu vejo pessoas associando glândula pineal com religião e muitos aí se perdendo aí, né? Se afundando em esquizofrenia, né? E outros problemas, né? Neurológicos por causa dessa confusão mental, né? Por causa dessa confusão que não deveria haver. Não deveria haver isso de maneira nenhuma. De forma nenhuma deveria haver isso. Entendeu? Mas a gente vai fazer o quê? Né? Vi muitas pessoas relatando cada história triste, cabulosa,
que você não tem nem noção, né, por causa dessa confusão, né? E não é isso que eu passo no canal. Não fico passando aqui sobre religião, nada. Nada, nada, nada. Pelo contrário, quando eu falei de esquizofrenia agora, né, eu me curei de esquizofrenia através, graças a Deus, em primeiro lugar, através do Noni, né? Foi onde eu consegui sair da esquizofrenia. Não só a esquizofrenia, como uma série de doenças psicológicas e neurodegenerativas, né? Ao todo foram mais de 15 problemas de saúde, né? Então foi um momento muito crítico na minha vida, onde eu tive que parar, repensar e mudar muitas coisas, né? E eu descobri essa maravilha da natureza que faz isso, né? E você tendo interesse em conhecer, saber mais sobre o assunto, eu vou falar no próximo vídeo sobre esse assunto, desse nutracêutico. Eu vou te dar informações bem detalhadas sobre o assunto, né? Sobre o assunto. Porque tudo que eu estou te falando, presta atenção, tudo que eu estou te falando bate com todos os nutrientes e essas enzimas catabolizadoras, podemos dizer assim, desse nutracêutico chamado Noni, né? É o único alimento da Terra que contém quase 180 nutracêuticos. O que significa isso? Que significa que são vitaminas curativas, né? Todas elas. Então eu digo aqui e falo para você que funciona. Funciona. Eu só posso te dizer isso. Funciona, né? Você alcança a uma mente sã, digamos assim, a uma mente sã. A tua mente ela fica sã. Muita gente aqui chegou no canal com depressão severa, esquizofrenia, bipolaridade, transtorno de personalidade, transtorno de pensamento obsessivo e mais uma pancada de doença, câncer. Quantas pessoas aqui não já foi curado de câncer aqui, ó, que procurou aqui, sabe? De qualquer, pensa um problema de saúde, né? Eu falo isso como um autodidata. Aquilo que eu pesquisei para mim deu certo e eu resolvi aplicar na vida das pessoas que também estão precisando, né? Então, é dessa forma que eu gostaria de te alcançar para que você tivesse o conhecimento a respeito desse alimento, né? Porque é o único na face da Terra que faz isso que eu estou te falando, né? Faz tudo isso que eu acabei de falar para você. Tudo isso aqui, ó, que eu acabei de relatar para você. Você já imaginou um alimento fazer isso? Você já imaginou um alimento fazer tudo isso que eu estou acabando de relacionar aqui para você? É algo incrível, é algo, puxa, fenomenal. Só Deus para eu agradecer. Essa é a grande realidade. Só Deus para eu agradecer, porque o que aconteceu foi incrível, 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 né? Como eu acabei de dizer, tenho ajudado muitas pessoas através do canal sobre esse assunto, né? Então o vídeo é isso. Tá explicado aí o que é glândula pineal. Expliquei de acordo com a minha interpretação, né? Essa é a minha interpretação, né? Eu não sei qual é a tua, né? Se você tem conhecimento, maravilha. E olha, e vou mais além. Eu vou bem mais além agora. Tudo que eu falei aqui, tudo nesse vídeo todo, de quase 1 hora que nós estamos chegando aí de vídeo, o que aconteceu? Eu fui percebendo todas essas mudanças, toda essa mudança de comportamento, essa mudança mental minha, e eu falei, poxa, eu fui descrevendo tudo isso daqui que você está vendo. E depois eu caí na literatura. Falei, não, agora eu vou cair na literatura. Eu preciso ver se realmente bate, né? Tem realmente uma ligação, né? E quando eu fui na literatura para
para pesquisar sobre o assunto, estava justamente a maioria do que eu falei aqui estava lá na literatura, né? Outras coisas encontrei, porém envolvida com religião. Então, para mim não foi útil. Para mim não foi útil, né? Não que eu não que eu estou aqui falando mal de religião. Não citei nada de religião. Eu estou falando que não tem associação com religiões. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Absolutamente não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada, nada, nada. E esse é o vídeo de hoje. Esse é o vídeo. Se você gostou desse vídeo, eu gostaria que você desse aí um like. Se não gostou, fica à vontade, dá um dislike aí mesmo, fica à vontade, né? Procurei esclarecer você o máximo possível, né, desse todo esse conhecimento que eu adquiri, não só conhecimento, como foi prático. Eu vejo isso prático na prática, né? Você gostou do canal? Se inscreva no canal. Conheça o nosso canal, eu tenho certeza que você não vai se arrepender de maneira nenhuma. De maneira nenhuma você vai se arrepender, né? Tem muitos vídeos aqui no canal muito fortes que vai te chamar muita atenção. Talvez é a situação aí que você está passando, né? E é como eu falei, a maioria, a maioria não, quase 100% das doenças, elas partem de uma pineal bloqueada. Bloqueada. Então, quando você faz essa pineal ela trabalhar e voltar a se ativar, o que acontece? Tudo isso que eu falei acontece na prática, entendeu? Tudo isso que eu falei acontece na prática. Tá aí a prova. A prova tá no canal. Você tem dúvida? Entra no canal e assiste os vídeos para você ficar por dentro. Observa, presta atenção, observa nos detalhes que as pessoas falam. A diferença está nos detalhes e você vai ver, tá bom? Então é isso aí. Então, se você gostou do vídeo, dá um joinha. Quiser informações mais apuradas sobre o assunto, me procura no Zap que eu vou deixar no final do vídeo, ok? E por último, tô com sono. Tô fazendo esse vídeo aqui, agora são exatamente 2h30 da manhã. Eu decidi fazer esse vídeo hoje, 2h30 da manhã, porque aqui onde eu moro tem muito barulho, muito barulho externo, então ia atrapalhar muito, então eu tive que fazer esse horário da manhã. Tá bom? Então, se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal, eu gostaria muito que você se inscrevesse. Se o vídeo foi útil para você, por favor, se inscreva no canal, para que eu possa estar levando junto com você, se você achou útil, eu possa estar levando junto com você esse conhecimento para outras pessoas, para muitas outras pessoas, né? Porque o que eu estou te falando aqui é algo que, infelizmente, no Brasil está escondido. Ninguém deixa isso daqui proliferar. Jamais, de maneira nenhuma, de forma nenhuma, entendeu? Aqui no Brasil, o que vale no Brasil são pessoas doentes. São pessoas que fiquem doentes, né? Pessoas que melhorem de saúde, não. Pessoas que mudem de saúde, não. O que vale é a pessoa ser doente. Isso é o que vale para eles, né? O que vale para o poder é esse, né? Então, eu estou aqui para dizer para você que funciona. O método que eu desenvolvi para você exercitar essa glândula pineal e fazer ela funcionar como você nunca viu na sua vida, tá aí no canal. Eu provo para você. No próximo vídeo eu vou dar mais informações sobre o assunto. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço para vocês e valeu, pessoal. Um abraço.